Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, hoje analisando o caso do jornalista filipino José Antônio Vargas, que decidiu confessar a sua condição de imigrante ilegal numa reportagem que acabou sendo embargada pela direção do Washington Post, o jornal que denunciou o caso Watergate. Rosenthal Calmon Alves, o Bernardo Kuczynski, com a sua paixão habitual, levantou e de uma forma tocante, né? Essa coisa de que o jornalista não é uma máquina, não é uma máquina de escrever ou um computador que não pensa, né? Ele tem ideias, ele tem convicções, e por isso ele é um jornalista. Ele está aí para ajudar a consertar o mundo, não é? Como é que você vê essa questão, que isso esbarra no velho problema da objetividade que acaba não existindo? Como é que você vê isso? O Bernardo falou não só com a sabedoria, com a paixão, mas com a sabedoria dele, que é normal. Mas o que eu acho que ele tem toda a razão, e acho que o mundo está mudando. Quer dizer, a gente lá nos Estados Unidos ouve muito hoje em dia dizer a nova objetividade é a transparência. Ou seja, não essa ingenuidade, como o Catani disse, de achar que a pessoa pode ser completamente objetiva ou se separar, ter essa verdade obstinada. Eu acho que hoje o que as pessoas querem é a transparência, mostrar o que você é e, obviamente, saber que você está em busca da verificação, da precisão, etc. No caso em questão aqui, o José Vargas, ele tentou ao máximo evitar, por exemplo, esse cobrir imigração. Ele disse que fez 2 matérias para o Washington Post importantes de imigração, mas como ele tinha esse problema, ele queria evitar o conflito de interesse. Mas acabou não. Mas acabou virando um militante da causa. Eu acho que esse é o marco. Ele disse, eu vou sair do armário como uma pessoa sem... E ele diz uma coisa muito interessante. O ser humano nunca é ilegal. Eu acho isso muito legal. Quer dizer, é uma espécie de mote dessa causa que ele abraçou agora. Pode não ter documento, mas ilegal não é. Tem aqui uma pergunta de Aracaju, Sergipe, de um telespectador, Guilherme Passos, muito boa. Será que o José Antônio Vargas, vai ficar mais famoso como ativista do que como jornalista? Roberto Catani. Eu acho que esse lado de ativista para o Vargas é só incidental. Eu acho que, na verdade, ele é um bom jornalista. Eu acho que, com certeza, é uma pessoa que busca ficar famosa. Ele fez tudo para isso. Mas eu acho que o destino dele é de jornalista. Ele demonstrou isso. Ganhar o prêmio Pulitzer nos Estados Unidos não é pouca coisa, mesmo que ele tenha ganho como uma equipe e não ele individualmente. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho muito interessante o fato que ele tenha sido chamado pela Arianne Huffington, que é, hoje em dia, provavelmente o personagem mais importante na mídia americana e no mundo. Então, é uma pessoa que tem, sem dúvida, grandes méritos. A Huffington o chamou para ser editor de tecnologia e informação. Quer dizer, um aspecto extremamente atual, extremamente puxante na mídia atual. Então, eu acho que ele com certeza vai assumir esse lado de ativista, mas para voltar à imprensa depois. Bernardo Kuczynski, essa questão do ativismo e que você levantou com tanta propriedade, não é? Eu queria que você retomasse isso. Eu não fiquei muito impressionado com a carreira do Vargas, uma carreira muito mais assim subsidiária.
embora sempre focada muito na reportagem, que é, digamos, a nata do jornalismo. Agora, o testemunho dele mostra que ele é um jornalista por vocação, por talento. A frase de fecho do testemunho dele é brilhante. Ele conta como ele telefonou para a mãe dele, lá ainda nas Filipinas, a mãe que ele não vê há 18 anos, não sei quantos anos, porque ele queria recuperar alguns episódios de como mandaram ele para os Estados Unidos, e ele registra uma frase que a mãe dele disse para ele quando colocou ele no avião. Ele, com 12 anos de idade, a mãe disse para ele o seguinte: meu filho, se perguntarem qualquer coisa, você disse que você está indo para a Disneylândia. Essa frase é de um significado profundo, tendo em vista o tratamento que ele está recebendo e a tragédia que ele vive, sendo considerado um ilegal nos Estados Unidos. Então, eu acho que o futuro dele certamente é no jornalismo. Agora, ele abusou um pouco do jornalismo na sua ânsia de se legitimar, né? Então, aí é que está essa questão na qual eu venho insistindo. Há um problema pessoal dele que ele precisa resolver de forma ainda mais ampla e geral, e que ele começa a resolver quando ele lança esse testemunho dele. Isso aí é o começo de um novo processo que ele certamente vai viver, e se ele completar com êxito, poderá ser até um dos grandes jornalistas deste século. Rosenthal, nós não somos juízes e não somos profeta, mas o Washington Post pisou na bola. Eu acho que pisou. Eu acho que a gente tem que concordar com o ombudsman do próprio Washington Post. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Pode ter a desculpa de que talvez os advogados lá tenham achado, mas obviamente pisou na bola, abriu uma brecha que o New York Times soube aproveitar com rapidez. Não, e sobretudo, considerando, quer dizer, eles do Washington Post não dão essa importância, mas nós, aqui, ao sul do Equador, quer dizer, o Washington Post é um mito, é uma coisa, é um monumento de investigação jornalística, de amor à verdade, não é? E aqui eles esqueceram esse passado que nós lembramos muito bem, não é? É verdade. Eu acho que ele perdeu essa oportunidade de deixar que o José contasse a história no lugar onde foi o ápice da carreira dele, onde ele ganhou com a equipe o prêmio Pulitzer. Bernardo Kuczynski, eu queria retomar esse assunto, já nós estamos nos aproximando do final, mas o que você acha que daqui para frente, quer dizer, esse episódio vai ser discutido na academia, nas escolas de jornalismo? Porque a imprensa brasileira passou, com exceção do Globo, que deu uma bela matéria na quinta-feira da semana passada, o jornalismo brasileiro passou ao largo de uma questão, aliás, como passa ao largo de muitas questões vitais para o jornalismo e para a sociedade, que precisa do jornalismo. Como é que você vê isso transposto aqui para o Brasil, para a nossa profissão, para o desenvolvimento de um novo jornalismo que não se resume apenas em usar mídias digitais? Olha, essa questão, a questão central aí, a questão de fundo, é da imigração ilegal. E ela não é uma questão central no Brasil, embora seja por vias indiretas, porque nós somos exportadores também de trabalhadores ilegais, né? Então, o que se deveria discutir, na verdade, é esse panorama no mundo de hoje dos trabalhadores ilegais, dos imigrantes ilegais, e que, na verdade, esconde um quadro muito maior e mais amplo, porque, veja, os milhares de decassegues brasileiros no Japão, eles não são trabalhadores ilegais. Eles vão lá segundo um acordo de governo para governo. Não estão lá ilegais, mas os filhos deles têm problemas de ir para a escola, não recebem cidadania japonesa.
os contratos são precários, os salários são inferiores aos dos trabalhadores japoneses, a mesma coisa com os Gastarbeiter na Alemanha, a mesma coisa com os sudaneses de Israel. Israel, que é um paizinho pequeno, com 7 milhões de habitantes, eu estive lá agora, existem 20 mil trabalhadores africanos que entraram clandestinamente pelo deserto do Sinai. Ou seja, todo esse mundo ocidental, embora vivendo alto índice de desemprego, mas com uma renda 100 vezes superiores à renda dos países africanos ou alguns países asiáticos, cria essa necessidade de ter trabalhadores de baixo custo em situação precária. Essa é a grande questão que precisa ser discutida. E eu não sei se ela vai ser discutida com a profundidade, a premência e a prioridade que precisaria ser. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas, mestres Rosenthal Calmon Alves, Bernardo Kucinski e Roberto Catani. Na semana que vem vamos debater a reviravolta do caso Dominique Strauss-Kahn e as consequências para a mídia americana, francesa e de todo mundo. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.